Bem-vindos aos Criativos, seu podcast de escrita criativa, um bate-papo rápido sobre motivação, pois eu deveria estar escrevendo, mas hoje eu tô tipo naqueles dias, trabalhe com o que você ama e nunca mais vai amar nada, tipo, nada motivado, tá ligado? Boa, boa, boa. Meu nome é André Martini. Eu sou o Ângelo Neto. Camila Fogazzi. Eu sou o Matheus Braga. Eu sou Rafael Campos. E nós somos os Criativos. Eu que estou desmotivado, não sei você, Rafa, como é que tá no seu clima, imagino que você já esteve algum dia, como é que você resolve esse problema de motivação? Cara, a questão de motivação eu tento resolver de duas formas. Primeiro, a questão de estímulo cerebral, que assim, quando a gente fala de motivação, normalmente as pessoas normais, quando a gente fala de motivação, pensa em coach, frase motivacional, aquele videozinho de cachorro, pelo menos eu penso em videozinho de cachorro. Mas é mais na questão tipo de neurociência mesmo, entendeu? Falta hormônio de prazer na cabeça. Então, uma coisa assim que para mim funciona bastante é a execução, fazer coisas. Então, se eu estou desmotivado em algum ponto da minha vida, por exemplo, eu estou desmotivado para ir na academia. Então eu vou para a escrita. E da mesma forma eu estou desmotivado para a escrita, eu vou correr, andar com o cachorro, tentar encontrar outros estímulos cerebrais para fazer com que a minha cabeça se mantenha ativa e sempre para frente. Eu estava lendo recentemente um artigo científico legal falando sobre motivação humana, e ele fala que algum dos pontos importantes é entender essa questão da estima, da autoestima, do respeito próprio, dessa troca entre pessoas, feedback e tudo mais, e a necessidade da autorrealização. Então, aquela questão do tipo, fazendo aos pouquinhos e galgando e concretizando, realmente é algo que realmente funciona bastante. Pelo menos para mim funcionou bastante, do tipo, puxa, tem uma coisa que está muito longe de acontecer. Então, beleza, faz o pequeno para você ter aquela motivação. Seria meio que a roda do trem. Para dar a primeira volta é difícil, mas depois que o trem embalou, as próximas voltas do trilho fica mais fácil. Pois é, e já no meu caso, Rafa, a minha motivação ela é voltada para o feedback dos leitores. Eu penso o seguinte, se a gente ainda não tem leitores, a gente pensa nos leitores beta, né? Para quem está iniciando a carreira, por exemplo, tal. Então é bem interessante fazer, passar para eles as histórias para que eles possam dar o feedback para vocês e vocês verem no que vocês estão acertando e errando. Principalmente se focar nas coisas boas que eles falarem para vocês. Claro, consertar erros, mas normalmente os leitores betas não vão ter tanto feeling assim de como funciona o jeito de escrita, ou as técnicas de escrita, coisas do tipo, entendeu? Então, dá para pensar dessa forma. Uma outra coisa que eu acho muito importante para a questão da motivação em si é criar uma rotina de prática de auto-feedback, trazendo as revisões das escritas nos dias anteriores que a gente fez, e assim vai ser possível ter duas coisas positivas ao mesmo tempo. Deixar teu texto mais lapidado, fazendo a revisão, e também se motivar a voltar a escrever no dia seguinte, né? Lendo as coisas que a gente mesmo escreveu. E para finalizar, o que eu acho bastante importante é a conclusão de metas. Como a gente já falou anteriormente num dos nossos podcasts, defina metas pequenas e saboreia as vitórias de cada um, sabe? Saboreia as vitórias ao concluir cada uma delas. É isso aí que eu tenho para dizer, gente. Então, primeiro eu gostaria de falar que a gente tem que encontrar, né, a nossa própria motivação. E tem uma frase do Zig Ziglar, acho que é esse que fala o nome dele, eu sou péssima com os nomes. As pessoas dizem frequentemente que a motivação não dura nem o banho, por isso ele tem que ser todos os dias. Mas é isso, gente, a motivação ela tem que ser diária, né? Assim como o banho, tudo bem que algumas pessoas não acreditam nisso, mas tem que ser diário. E uma coisa que eu acho interessante, a gente até comentou sobre isso, que a gente reduziu o escopo. Então, vamos reduzir um pouquinho o escopo da motivação, vamos dividi-lo por partes.
Tem um autor que eu gosto muito, ele chama Eduardo Zugaib, acho que é esse mesmo que fala o nome dele, e ele traz uma teoria muito interessante sobre os 4 pouquinhos da motivação. O primeiro pouquinho é a paixão, que a paixão ela é um calor, né, em seu estado bruto, é um impulso animal que a gente tem na nossa alma, né, e a gente vai refinando e direcionando essa paixão, esse sentimento primário de outras formas. Então, a paixão ela é uma força e ela é emocional. Então, ela é um dos pontos da nossa motivação. O segundo pouquinho seria a percepção, que é a percepção que nos ajuda a refinar essa paixão, né, confrontando o nosso ser e estar atual. Então, a gente tem um pouquinho de paixão, um pouquinho de percepção, e a percepção ela é uma competência e ela é racional. O terceiro pouquinho seria um pouquinho de planejamento. É difícil essa, eu sei, para mim principalmente, mas o planejamento, ele é a competência de combinar esses componentes anteriores, que é a paixão e a percepção, e converter eles em um objetivo que seja palpável, sabe? Em uma meta, em um caminho, um objetivo que seja concreto. Então, o planejamento, ele é uma competência e ele é racional. Então, a gente vê como que as coisas vão se completando. E o quarto pouquinho seria um pouquinho de persistência, né? Que é o sopro que mantém a chama da paixão acesa. E a persistência ela é uma força e ela é emocional. Então a gente tem aqui, ó, a paixão, que é força e é emocional. A gente tem a competência, que é a percepção, que é uma competência irracional. O planejamento, que também é competência irracional. E a persistência, que também é uma força e é emocional. Então esses quatro se complementam para criar motivação. Para mim, o que costuma funcionar bastante assim são duas coisas, né? Uma delas o André até já falou ali, que é a questão de meta, né? Meta e prazos, né? Obviamente. E aí, dentro disso, tem meio que duas formas, né? Você pode estipular meta e prazo para você mesmo, você da sua cabeça, né? Eu quero ter algo escrito até tal dia, e aí se você colocar isso na sua cabeça, você acaba meio que se cobrando e consegue atingir isso, né? Acabar se motivando para poder correr atrás disso. E a outra opção ainda é você pesquisar concurso, né? Tem aos montes aí, em várias editoras, você pode começar a pesquisar na internet já, editoras até que você gosta, ou editoras mais novas, independentes. Eles acabam fazendo muitos concursos e o concurso ele acaba te funcionando como uma meta para você se programar, para você se motivar a escrever, né? Então, tipo, daqui a um mês vai ter um concurso da editora tal e eu tenho que dar o meu jeito, né? Vou ter que escrever alguma coisa até lá. E isso para mim funciona bastante. Eu acabo me motivando a escrever, acabo trabalhando minha mente, refletindo o que eu posso escrever para aquele concurso, pensar em ideias e tal. Um segundo ponto que funciona bastante para mim, e aí eu acho que ele vai muito em acordo com o Por Onde Começar, né? Aquele nosso primeiro podcast, que é você consumir histórias, né? Seja livro, filme, série, o que for. Eu, pelo menos, quando eu estou consumindo esse tipo de material, eu fico muito naquela, assim, quando a história é muito boa, eu fico empolgado, né? Me dá uma motivação. Caraca, eu podia ter escrito isso, né? Queria ter escrito isso, né? E vou tentar fazer algo tão empolgante quanto. Ou quando você não gosta tanto até da história, você pensa, pô, mas não gostei por causa disso, eu poderia fazer algo diferente para poder fazer algo legal, né? Então isso acaba me motivando, né? Esse consumo de histórias e a questão das metas e dos prazos, né? Eu poderia falar aqui, repetir tudo que o pessoal falou com outras palavras, mas acho que eles falaram muito bem ali de várias técnicas para você se motivar. Para mim, o que funciona assim bastante é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, que é muito sábia, uma mulher muito sábia. E ela me ensinou desde pequena aquele esquema do vamos matar um leão por dia, um problema por vez e tudo mais. Eu acho que a gente precisa compartimentalizar. A gente precisa dividir as tarefas grandes em pequenos passinhos, né? Que eu acho que é uma parte do que a Camila falou. A gente dividir as coisas em pouquinhos, matar um leão por dia, né? Então, uma coisa que me ajudou muito lá atrás, tudo era quando assim eu percebia que a grande dificuldade para mim era começar, sabe? Do ponto de vista que assim, se eu deixasse o meu arquivo que eu estava escrevendo dentro de uma pasta, eu já não conseguia, já criava uma dificuldade para eu abrir esse arquivo, entendeu? Então, se eu deixava no meu notebook o texto que eu estava trabalhando aberto, isso já me dava facilitava o caminho, porque às vezes eu sentava e o negócio já estava aberto, e aí eu começava ali instintivamente, sabe?
Então, assim, ao invés de você colocar uma meta muito grande para você, porque a gente já discutiu aqui, o Matheus até falou que a questão das metas pode ser um fator motivador, mas ela também é uma faca de dois gumes. Você pode muito bem criar uma meta muito grande que vai te desmotivar. Você já sabe que você não vai atingir mesmo, então você para de prestar atenção na sua meta. Então, coloca uma meta pequena. Às vezes a sua meta é sentar e escrever um parágrafo. E aí, na hora que você começa a escrever esse um parágrafo naquele dia, e você conseguiu escrever ele inteiro, beleza, você cumpriu a sua meta. Você tá um passinho mais perto do seu sonho, de conseguir atingir o seu objetivo. Mas eu acho que a lei de Newton, ela vale até para escrita. Um corpo que está em movimento tende a ficar em movimento. Então, se você começa a escrever, geralmente você vai continuar escrevendo. Geralmente você vai tipo, já querer escrever o próximo capítulo, e assim vai indo. Uma outra coisa que me ajudou muito também foi entender que eu não preciso esperar a inspiração cair do céu. Eu não preciso esperar a motivação vir atrás de mim. Eu realmente não vou saber citar a fonte aqui agora, mas eu li uma vez sobre o ciclo da motivação, que a motivação geralmente ela funciona dessa maneira, que é a inspiração, você se inspira a fazer algo, essa inspiração te gera a motivação e com a motivação você vai lá e realiza a ação que você precisa fazer. Então, ao invés de esperar a motivação vir, você pode cortar o caminho, você pode simplesmente inverter o ciclo, porque não é uma reta, né? O negócio ele é realmente um ciclo. Então, se você fizer a ação, às vezes você consegue voltar e puxar a inspiração. Então, por exemplo, você não sabe o que escrever, mas você senta lá e fala, eu vou tentar do mesmo jeito, a primeira frase sai ruim, a segunda sai ruim, aí a própria ação de sentar e escrever puxa a inspiração, que puxa a motivação, e você continua escrevendo. E aí depois você simplesmente tira o que é ruim. É uma coisa que a gente já até falou aqui, que um texto que tá mal escrito pode ser arrumado, né? Agora um texto que não está escrito, ele nunca vai ser arrumado. Então eu acho que essas são as duas lições mais importantes para mim, que mais me ajudam com a motivação, que é você compartimentalizar as coisas, você dividir as coisas e você entender que o ciclo da motivação não precisa começar com a inspiração divina, você pode fazer esse ciclo se movimentar. E eu queria trazer uma historinha aqui que eu acho que é bem legal, assim, que toda vez que eu penso nela me dá um gás também, que é o seguinte, você tem que imaginar que você tem... que você é fruto das suas decisões, né? Então, assim, são dois lobos que vivem dentro da gente. Um que é o lobinho do bem e o lobinho do mal. Aquele que você alimentar vai ficar mais forte. Então, depende muito das suas decisões no dia a dia. Imagina que tem dois irmãos gêmeos. Um, toda vez que ele vai comer, ao invés de comer uma coisa, um fast food, ele vai lá e come uma coisa saudável. Toda vez que ele pensa, eu vou ficar deitado no sofá ou eu vou sair para fazer uma corrida e me exercitar, ele vai, tipo, escolhe se exercitar. E aí toda vez que você fala, eu vou ficar aqui sem fazer nada, mexendo nas redes sociais, e o outro vai e decide escrever ou ir atrás de algum objetivo ou planejar, fazer essas coisas. Então, se você pegar essas duas pessoas que teoricamente são irmãos gêmeos, um sempre toma decisões ruins e um sempre toma decisões boas, no passar do tempo, o cara que sempre toma decisões boas vai estar num lugar muito melhor do que o cara que sempre toma decisões ruins. O que eu quero dizer com isso é que, assim, a gente não vai mudar o nosso destino de forma radical de uma hora para outra. O nosso sucesso ou o nosso fracasso é uma soma de todas as nossas escolhas. E nem sempre a gente vai ser perfeito, nem sempre a gente vai cumprir a dieta todos os dias da semana, nem sempre a gente vai se exercitar todos os dias da semana, nem sempre a gente vai estar extremamente produtivo e vai fazer 2.000 palavras por dia, mas se você fizer disso um hábito, as suas decisões serem mais positivas do que negativas, com certeza o seu resultado vai ser sucesso. Se as suas decisões foram majoritariamente positivas, você vai chegar num lugar positivo. Então essa é basicamente as dicas que funcionam para mim e espero que funcionem para vocês aí quando o quesito é motivação. Então, antes de entrar aqui no exercício, eu queria falar sobre uma coisa que é o ladrão de motivação, e é sobre esse que a gente vai trabalhar no exercício hoje, que é sobre o tentar agradar a todos. Tem uma frase de um comediante Bill Cosby, que eu gosto demais, inclusive dele, que diz assim, que é difícil saber o segredo do sucesso, mas o do fracasso certamente é tentar agradar a todos. Então, às vezes a gente
perde motivação exatamente porque a gente fica tentando agradar. A gente vai escrever uma coisa, a gente pensa além do público-alvo. Tipo assim, meu público-alvo é X, é claro que eu tenho que pensar, é uma perspectiva também. Mas aí pensa assim, mas aí tem fulano, que é meu amigo, que ele vai ler, e ele não gosta desse estilo, ele nem faz parte do meu público-alvo, e a gente fica se perdendo com isso e vai se desmotivando, porque a gente não consegue agradar todo mundo, obviamente ninguém consegue. Então, a gente precisa ter isso em mente também, né? Que a gente não precisa agradar todo mundo. E tendo isso em mente, tendo isso em vista, o exercício que a gente propõe, que é propor essa semana, é você sentar e você escrever uma cena, alguma coisa assim, pode ser uma cena menor, uma coisa maior, mas tem que ser alguma coisa que te agrade, que você pense apenas em você, uma coisa que você está escrevendo apenas para te agradar. A hora que estiver pronta, que você falar assim, nossa, é isso, me agradou, você apaga. Não me bata, mas você vai apagar aquilo que você escreveu, você vai jogar aquilo fora. É só para você ter a sensação, o conhecimento ali, aquele sentimento de sentar e falar assim, olha, eu vou escrever uma coisa sem pensar nos outros. Para você sentir um pouquinho de como é esse feeling aí, para você ter esse feeling aí, e esse é o exercício dessa semana. Então, bora escrever.